Olá pessoal, eu vou gravar aqui para vocês a resolução dos exercícios dessa apostila, que é o segundo PDF que o nosso antigo professor deixou pra gente, né, como revisão do que em tese ele trabalhou com vocês. É sobre juros compostos. A diferença entre os juros compostos e os juros simples é que os juros compostos adicionam o juro do período no montante do próximo período, né? Então o montante do período, na verdade, é o capital do período seguinte. E ele é composto pelo capital anterior mais o juro do período anterior. O juro do período a gente calcula do mesmo jeito que no juro simples. Mas como aqui a gente tem que acrescentar esse juro para compor o capital do período seguinte, a gente acaba fazendo juro de juro, né? Se vocês prestarem bastante atenção aqui, vocês vão ver que houve uma explicaçãozinha aqui de como que se chega na fórmula. É só manipulação matemática, que nada muito difícil. Para nós não importa muito o que tem aqui no meio, as demonstrações. No currículo do curso de vocês, o que importa é você ter noção do que é isso e saber aplicar a fórmula, né? Então, agora você já tem noção, né, de que o juro, ele incorre em cima do outro juro, porque esse outro juro é adicionado ao montante do período anterior para compor o capital do período seguinte. A fórmula é essa daqui, e é ela que a gente vai usar para fazer todos os exercícios que seguem agora. Eu não vou fazer os exemplos, tá? Porque eles estão bem explicadinhos aí. Eu vou fazer os exercícios de fixação 1.1. Esses não tem a resolução, só tem o gabarito. O gabarito tem alguns errinhos, então a gente vai corrigir imediatamente. Então, exercício número 1. Qual o montante de uma aplicação? Não, a primeira pergunta é qual o montante, né? Então, eu já sei que o que eu tenho que descobrir é qual é o montante. De uma aplicação de 50 mil, então, o capital da aplicação é 50 mil. A juros compostos pelo prazo de 6 meses, então, o período são 6 meses e a taxa de 2% ao mês. 2% ao mês é igual a 0,02. Como é ao mês e o período é ao mês, a gente não tem grandes problemas para resolver essa questão aqui, né? É só colocar mesmo na fórmula do montante. A fórmula do montante em juros compostos é montante é igual ao capital, que multiplica 1 mais taxa elevado ao número de períodos. Aqui a gente tem que o montante é igual ao capital, que é 50 mil, multiplicado por 1 mais a taxa 0,02 elevado ao número de períodos, que é 6. Agora é só resolver, tá, pessoal? Primeiro que está no parênteses, né? Depois as operações que estão fora. Então, o montante é igual a 50 mil, que multiplica 1,02 elevado a 6. Montante é igual a 50 mil, que multiplica aproximadamente. Vocês podem usar calculadora, tá, pessoal? Não tem problema. Preferência a calculadora científica, que é a calculadora que vai dar as melhores possibilidades de vocês fazerem essas potenciações que a gente vai estar trabalhando ao longo de toda a disciplina. Então, 50 mil vezes 1,02 elevado a 6 é aproximadamente 1,126. Então, meu montante aqui é igual a aproximadamente R$ 56.308,12. Beleza? Número 2. Obtenha o montante das aplicações a seguir, considerando o regime de juros compostos. Na letra A, nós temos capital igual a 80 mil, taxa igual a 0,36 ao ano e o período 2 anos. Então, ano e ano não temos problemas. Agora é só colocar na fórmula. Montante é igual a 80 mil, que multiplica 1 mais 0,36 elevado a 2. Montante é igual a 80 mil, que multiplica 1,36 elevado a 2. Então, o montante é igual a 80 mil, que multiplica aproximadamente 1,8496. Então, aqui o montante é igual a aproximadamente R$ 147.968. Beleza, pessoal? Vamos seguir para a letra B. Na letra B, nós temos capital igual a 65 mil, taxa igual a 3% ao mês. Então, 0,03 ao mês e número de períodos igual a 1 ano. 1 ano é igual a 12 meses, né? Então, agora é só colocar na fórmula. Montante é igual a 65 mil, que multiplica 1 mais 0,03 é igual a 1,03 elevado a 12. Então, o montante é igual a 65 mil vezes 1,4258 aproximadamente, o que me dá um montante de 92 mil, né? 674,46. O gabarito aí tá trocado, tá, pessoal? Tá certo? É isso que eu tô colocando aqui agora. E letra C, um capital de 35 mil numa taxa de 7% ao trimestre, então 0,07 ao trimestre por 1 ano e meio. 1 ano e meio a gente pode calcular que cada ano tem 4 trimestres, né? Meio ano tem 2, então a gente está falando de 6 trimestres, beleza? Só colocar na fórmula do montante. Montante é igual capital 35 mil, que multiplica 1 mais 0,07,
e me dá 1,07 elevado a 6. Então, o montante é igual a 35.000 multiplicado por 1,5, o que me dá um montante de 52.525,56. Vamos fazer a questão 3. Um capital de 7.000 foi aplicado juros compostos durante 1 ano e meio, 1,5 anos, a taxa de 2,5 ao mês. Vejam que aqui tem mês e ano, né? Então, eu tenho que transformar esse 1 ano e meio em meses. 1 ano e meio tem 18 meses, né? Então, ele quer saber os juros oferidos no período. Bom, a gente sabe que o montante ele é igual ao capital mais o juro, né? Então, se a gente já sabe o capital, porque tá aqui, que é 7.000, a gente consegue descobrir o montante pela fórmula do montante e daí chegar no juro. Então, vamos descobrir o montante. O montante é igual a 7.000, que é o capital, e multiplica 1 mais a taxa, 1 mais 0,025 elevado a 18, certo? Então, a gente tem que o montante é igual a 7.000 e multiplica 1,025 elevado a 18. Então, o montante é igual a 7.000 e multiplica 1,56. Então, a gente tem que o montante é igual a aproximadamente 10.917,61 reais, certo? Então, sabendo o montante, sabendo o capital, eu já consigo calcular os juros. Eu sei que o montante menos o capital vai ser igual ao juro. Então, o montante é 10.917,61 menos o capital, que é 7.000. Isso me dá um juro total de 3.917,61 reais. Vamos fazer aqui o número 4. É um fogão é vendido à vista por 600, ou então a prazo, sendo 20% do preço à vista como entrada e mais uma parcela de 550, 2 meses após a compra. Qual a taxa mensal de juro composto do financiamento? Bom, primeira coisa é retirar o quanto ele paga de entrada, né? Era 600, eu tenho que ver quanto sobrou para pagar, então eu tenho que tirar 20%. Como é que eu calculo isso? Eu posso pensar quanto é 20% de 600, eu posso pensar quanto é 20% de 600, né? E diminuir de 600. Ou eu posso só calcular que isso é a mesma coisa que 600 vezes 0,8. Vocês podem ver isso naqueles slides do professor Wagner que eu disponibilizei na semana 2, tá? Como é que faz cálculo de porcentagem e tal. Como nosso objetivo aqui é saber aplicar as fórmulas de matemática financeira, e esse assunto de porcentagem no assunto anterior, né, é um pré-requisito, eu espero que vocês estudem por conta, se não estiverem entendendo como é que a gente calcula a porcentagem de algum valor, tá? Imagino que você já tenha tido aula de matemática básica no curso e tenham visto isso lá. Então, 600 vezes 0,8 vai me dar um total de 480. Então, a pessoa ia comprar o fogão de 600, vai dar 20% de entrada, vai ficar faltando pagar 480. Só que o que foi combinado é que ele vai pagar 550 em 2 meses, né? E a gente quer saber qual é a taxa. Então, o montante vai ser 550, o que ele deveria pagar é 480. A gente não sabe qual é a taxa, mas a gente sabe que o período é de 2 meses. Então, vai incorrer juros em 480, forma composta durante 2 períodos, para gerar um valor de 550, que é o que a pessoa vai precisar pagar, tá? Como é que a gente calcula isso aqui? O que está multiplicando de um lado passa dividindo para o outro, né? Então, 1 mais i ao quadrado vai ser igual a 550 dividido por 480, que é 1,145. E agora eu preciso tirar, né, essa potência daqui. Então, eu tenho que aplicar uma raiz quadrada dos dois lados, que é para eliminar esse expoente 2 aqui em cima. Então, 1 mais i vai ser igual a raiz de 1,145. I vai ser igual a raiz de 1,145 menos 1. Fazendo aí na calculadora, eu chego à conclusão de que a taxa é igual a aproximadamente 0,07 ou 7% ao mês. E a questão de número 5, vamos fazer aqui no cantinho. Milena adquiriu um aparelho de som há 6 meses, né? Tá seus ali, mas imagino que seja 6. Então, o período é 6 meses por 800. Esse é o nosso capital. Estando o aparelho em ótimo estado de conservação e desejando vendê-lo com retorno de 2% ao mês, então a taxa 2% ao mês sobre o capital aplicado na compra, calcule o preço de venda considerando o regime de juros compostos. Então ele quer saber qual seria o montante, né? Se ela pudesse aplicar esses 800 a juros de 2% ao mês durante 6 meses. Então o montante é igual ao capital, 800, e multiplica 1 mais a taxa, 0,02, elevado aos períodos, que são 6. Então, o montante é igual a 800, que multiplica 1,02 elevado a 6. Então, o montante
é igual a 800, que multiplica